Você já parou para pensar sobre a maneira como você se comunica? Será que existe algum tipo de violência na forma como você fala? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny e vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre comunicação não violenta. Esse que é um tema de profundo estudo do Marshall Rosenberg e que fala sobre o comportamento humano e sobre comunicação. Mas eu quero começar provocando. Pega um caderno, uma caneta e anote. Né? Você já parou para pensar sobre a maneira como você se comunica? Será que existe algum tipo de violência na forma como você fala, como você se comunica? Então, faz essa reflexão, anota os pontos, em que momento que você, de alguma maneira, é violento na sua fala, para a gente poder fazer aqui as conexões, né, com você no seu dia a dia. Uma afirmação que o Marshall traz, né, o Marshall Rosenberg, é sobre a nossa violência na comunicação. Então, nós, sim, somos violentos na maneira de se comunicar. E aí, através do olhar, dos gestos, da gesticulação, do posicionamento, muitas vezes. Então, todos nós temos sim esse grau de violência. E por quê? Por que nós temos essa violência ou por que julgamos, né, as pessoas? Eu julgo baseado no que eu acredito, baseado no que eu acho certo. Vou julgando o outro por ele ter um pensamento contrário ao meu. Nós deixamos subentendido que as intenções e opiniões do outro são malignas, são ruins, né? Apenas por serem contrárias às nossas. Então, quando a gente faz esse julgamento, é quase impossível ter uma conversa. Há discussões sobre futebol, sobre política, sobre crenças, religião. E por que tem conversas que não acabam bem? Porque pensar diferente do outro traz um julgamento e a gente precisa aprender a lidar com isso, a entender que o outro pode sim ter um pensamento contrário ao nosso e ter uma convivência harmoniosa. Você é preguiçoso, por isso não se importa. Olha o peso que tem nessa frase. Você é preguiçoso, por isso não se importa. Não dá para discutir com gente egoísta. Qual a necessidade não atendida ali? Por que essa pessoa tem um comportamento egoísta? Não cresce na vida porque não vem trabalhar. Isso é um julgamento. Baseado no nosso jeito de ver o mundo, aquela pessoa é preguiçosa ou não vem trabalhar, não cresce na vida por esse motivo. E mais um aqui, quem vota no candidato X é burro. Nós desmoralizamos o outro baseado num pensamento contrário. E esse julgamento ele vem. Nós precisamos controlar esse impulso e ouvir e entender o outro. Baseado na nossa crença, na nossa infância, os nossos costumes, como o convívio familiar e educacional que vai formando essa característica de julgar. Por trás de todo o comportamento existe uma necessidade. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Todo ato violento, toda expressão violenta, um olhar, um posicionamento, uma forma, o bater na mesa, o bater a porta, o sair resmungando, tudo isso é sinônimo de algo que não foi atendido. As pessoas buscam ser reconhecidas, carinho, atenção, a gente quer se sentir parte de um grupo. E quando a gente não tem isso, a gente vai manifestar isso de alguma maneira. As pessoas costumam associar o termo violência com agressão física. Porém, a violência passiva pode ser muito mais perigosa para diversos tipos de relacionamento. Um casal quer viajar, o marido quer ir para São Paulo e a esposa quer ir para Minas Gerais e eles são do Rio Grande do Sul. Como é que se resolve esse conflito? Uma comunicação harmoniosa. Só que a troca de olhares, a agressividade, a falta de resposta também é uma comunicação agressiva, violenta, né? Então, digamos que o marido não fala nada, fica ali fechado, e aí isso gera uma raiva, uma indignação da esposa, ou o contrário, tá? Pode ser o marido com a esposa ou o contrário. O não falar pode ser tão agressivo quanto o falar e esbravejar. Eu trouxe aqui os 4 pilares da comunicação não violenta. Primeiro é a observação. Numa discussão, numa conversa, num conflito, o que está por trás daquela manifestação ali, né? Então, primeiro observe, sem fazer julgamento, sem preconceito, faça o exercício de escuta. Então, quando a gente recebe uma crítica, é natural subir aquele fogo, né? Aquela vontade de falar, eu não sou isso, é você que é incompetente, você que é... Enfim, primeiro passo, observar, ouvir, escutar atentamente. O que o outro está dizendo? Como é que isso me afeta? Como é que isso me destrói? Será que isso realmente me destrói? O segundo passo é você avaliar qual é a emoção que aquela pessoa está sentindo, que desencadeou a conversa,
e que emoção que você também está sentindo, né? A emoção do outro e a sua emoção. Essa pessoa está sentindo tristeza, felicidade, medo, raiva, timidez, ansiedade? Você está sentindo algo em relação a isso? Você precisa identificar qual é o sentimento que aquela conversa afeta em você, tá? Até para você interpretar esse sentimento. Então, se você está com raiva da pessoa, segura, respira. Se você está com medo, calma, tranquilidade. O terceiro passo é a necessidade. Você precisa identificar qual é a necessidade não atendida, o que o outro quer e o que eu quero, o que está em jogo, né? Então, primeiro você precisa entender qual é a necessidade que o outro tem em relação ao sentimento que ele está demonstrando. Então, se ele está com raiva, se ele está com medo, alguma coisa aconteceu. E por último, o pedido. Uma das partes vai ter que fazer o pedido, alguém vai ter que ceder. E se for você, isso é muito nobre, né, da tua parte. Se for o outro, que legal que a conversa terminou bem. É preciso fazer o pedido. Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, fica mais fácil dizer isso ao outro. Vou dar o exemplo aqui de um filho que tem o seu quarto todo bagunçado, todo desorganizado, e a mãe fica o tempo todo insistindo, de forma violenta muitas vezes, e falando: arruma o seu quarto, Pedrinho, vai arrumar, menino, você é muito bagunceiro, você é desorganizado, você não faz nada que presta. Isso vai gerando no Pedrinho um sentimento de que ele não tem valor, de que ele não é reconhecido, de que ele não tem carinho. Então, o que ele faz com isso? Ele pode gritar, ele pode bater a porta, ele pode sair correndo, ele pode bagunçar cada vez mais o quarto dele por conta dessa violência verbal e muitas vezes agressiva da mãe, né? Ou o contrário pode acontecer também, pode ter uma violência do filho com a mãe ou com o pai. Primeiro ela observa a situação, né? Por que será que o Pedrinho deixa o quarto bagunçado todos os dias? E aí, qual é o sentimento que ela tem? Eu fico triste, eu fico indignada, eu não concordo. Então esse é o sentimento que ela tem. E o sentimento do Pedrinho? É desleixo? É não dar atenção? É não valorizar as coisas que ela faz? Então a mãe precisa pesar, né? O sentimento que ambos têm na situação ali. Qual é a necessidade que ela tem? Ela tem a necessidade de organização, ela tem a necessidade de que o ambiente fique limpo, ela tem essa necessidade, né? E o pedido a ser feito é: Pedrinho, eu preciso conversar com você. Quando você deixa o seu quarto desorganizado, eu fico muito triste. Eu preciso que você me ajude na organização e nos deveres de casa. Você pode deixar o seu quarto organizado todos os dias, tal hora? Então aqui é um exemplo de uma situação de um filho com a mãe, mas isso é no casal, uma situação de líder com liderado, numa equipe. Estuda sobre isso, leia o livro do Marshall Rosenberg, tem arquivos digitais para você praticar isso no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, mas precisa ter o primeiro passo, tá? Não é tão simples o processo de empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro apenas, é fazer pelo outro o que ele gostaria que fizesse por ele. Resistir a um impulso de já resolver o problema. Vamos usar o exemplo. Duas amigas estão no quarto discutindo e uma relata sobre o término de namoro. Olha, amiga, terminei com meu namorado, eu tô muito triste, ele me fez sofrer, não quero mais saber disso, mas eu tô muito triste, tô muito chateada. O que a amiga, no impulso de resolver o problema, pode fazer aqui? Ah, relaxa, você vai arrumar outra pessoa, você vai conquistar logo uma pessoa mais interessante, vamos pra balada, vamos pra festa. Isso é um impulso de querer resolver. Só que essa pessoa, essa amiga, ela não quer ir pra festa. Ela quer desabafar, ela quer falar, ela quer se sentir acolhida. Então a melhor maneira nessa situação é resistir a esse impulso e falar: olha, amiga, eu te entendo, já passei por uma situação como essa, eu tô aqui para te apoiar no que você precisar. E dar um abraço, enfim, acolher. Outro exemplo clássico: imagina uma mãe que acabou de perder um filho, uma grávida, né? Acabou de abortar. E aí, no ímpeto de querer resolver, um amigo ou um familiar acaba abraçando e fala assim: olha, calma, a situação vai ser melhor, você logo engravida novamente, você logo pode ter um outro filho. Só que esse é um processo de empatia esse é um ato de empatia ou é um ato de já querer resolver o problema? A maneira adequada nessa situação é: olha, eu não sei o que você está sentindo, eu imagino o que você esteja sentindo, mas eu estou aqui para o que você precisar. Pode contar comigo. Realmente eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui com você, eu estou te apoiando. E dá um abraço. Eu queria trazer aqui a diferença de empatia para compaixão. A empatia é um comportamento necessário para começarmos uma conversa, para a gente
para nos conectarmos com o outro. Porém, a empatia tem um lado obscuro. E o lado obscuro da empatia é você se conectar tanto com a pessoa a ponto de não conseguir ajudá-la a resolver o problema. A empatia é necessária para a conexão, a empatia é necessária para entender e ouvir o outro, mas é preciso compaixão para ajudá-la a sair daquele problema. E muitas vezes é falando a verdade, muitas vezes é dizendo para aquela pessoa que ela precisa realmente sair daquela situação. Empatia é o processo de conexão, de ouvir, de atenção com o outro, e compaixão é ajudá-la a sair daquela situação que ela se encontra, que pode ser uma situação ruim. Quando a gente fala de comunicação não violenta, é muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. E uma comunicação adequada, ela deve construir pontes, ela não deve criar barreiras, criar muros. Eu posso discutir e discordar, mas que essa relação seja saudável, né? Que eu entenda os pontos do outro, que eu discorde, mas que haja respeito, que haja uma comunicação assertiva. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha sido de muito aprendizado, apesar de ser rápido. Grande beijo para vocês, se cuidem e até mais. Se esse conteúdo foi importante para você, deixe o seu like, ative o sino de notificações e compartilhe com mais pessoas para que esse conteúdo possa chegar muito mais longe.